meu amado, esses dias eu estava vendo uma série americana que eu gosto muito chamada Criminal Minds, que é uma série de investigação. E lá, todo início e final da série, eles citam algumas frases de pensadores. E tem uma frase que me chamou muita atenção, que é de Albert Penn, que diz: o que fazemos para nós mesmos morre conosco. O que fazemos pelos outros e pelo mundo permanece e é imortal. E ao ouvir essa frase, o Espírito Santo me fez lembrar que a gente de pregador é assim, tudo que a gente vê acaba saltando aos nossos olhos, e me fez lembrar desse texto de Jesus e de outros textos que nós vamos ler, que é a ordenança do Senhor Jesus para cada um de nós. E diz assim em João 15, a partir do verso 1 em diante: eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o lavrador. Todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira, e todo ramo que carrega fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Ora, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, a não ser que permaneça na videira, assim também vós não podeis, a não ser que permaneçais em mim. Eu sou a videira, e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se algum homem não permanece em mim, ele é lançado fora como um ramo, e murcha, e homens os recolhem e os lançam no fogo, e eles são queimados. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo como eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito, para que a minha alegria permaneça em vós e para que a vossa alegria seja completa. Este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Nenhum homem tem maior amor do que este, de algum amor entregar sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas eu tenho vos chamado amigos, porque todas as coisas que eu ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Não foste vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei, para que vades e deis frutos, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto perdides ao Pai, em meu nome, Ele vos dê. Amém? Vai trocar o microfone? Obrigado. Aqui nós vemos uma ordenança muito clara do Senhor Jesus, e essa ordenança é para cada um de nós. O Senhor nos chamou, cada um que está aqui nessa noite foi chamado pelo Senhor, cada um que é um discípulo do Senhor Jesus. Ele nos chamou, Ele nos deu essa missão, Ele nos deu essa ordem. Você vai ver que é o tema central desse capítulo que Jesus repete toda hora, que vocês deem frutos. Para isso eu vos chamei, para isso eu vos enviei, para isso eu vos escolhi, para isso vocês devem permanecer em mim, para que vocês deem frutos. O reino de Deus, meu amado e minha amada, ele é completamente diferente, ele tem valores e princípios completamente diferentes do reino desse mundo. Nós não somos chamados em Cristo Jesus para uma vida de egoísta, para uma vida hedonista, ou seja, a busca dos nossos prazeres, da nossa satisfação. É por isso que em Mateus 6, quando os discípulos chegam até Jesus e dizem: Mestre, nos ensina a orar. E ali eles queriam aprender a orar individualmente. Mas Jesus ensina a orar assim. Vocês orarão assim: Pai nosso que está nos céus, venha a nós o seu reino, o pão nosso que cada dia nos dá hoje. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque no reino de Deus não tem eu, no reino de Deus existe nós.
Ninguém é igreja sozinho. Você é templo do Espírito Santo. Você é membro do corpo, mas o membro fora do corpo ele morre. Essa ideia de que eu sou igreja sozinho é uma grande heresia diabólica para afastar as pessoas do corpo, porque fora do corpo você se torna uma presa fácil. No reino de Deus não há espaço para o egoísmo, não há espaço para o eu, não há espaço para a busca das minhas vontades. No reino de Deus nós fomos chamados, irmãos, pensa comigo, qual é a coisa mais gloriosa que o Senhor nos prometeu? Não é a vida eterna? Amém? Nada nesse mundo se compara à vida eterna. Essa é a coisa mais gloriosa, essa é a melhor promessa que nós temos. Por que quando nós somos salvos o Senhor não nos leva, então? Paulo, quando escreve aos Gálatas, ele diz, porque eu prefiro partir e estar com Cristo, que é infinitamente melhor. Mas, por outro lado, eu sinto que eu devo estar na carne para que eu possa servir a vocês. Então, eu não sei o que escolher, porque se eu partir, eu vou estar com Cristo. Mas também, se eu permanecer, eu vou ser útil. Então, eu não sei o que Deus vai fazer de mim. Por que o Senhor Jesus, quando chama Pedro, quando chama André, João, Tiago, Mateus, ele não os chamou apenas para serem salvos, mas os chamou, os treinou, os enviou, porque esse é o propósito do reino de Deus. É para isso que nós somos inseridos no reino de Deus. É para isso que Paulo vai dizer em Romanos 9 a 11 que nós fomos enxertados nessa videira. Nós que não somos de Israel, nós que éramos gentios, nós que estávamos fora, mas nós fomos implantados nessa videira para darmos frutos para a glória de Deus. Isso não é um pedido, meu amado. Essa semana eu estava lendo o livro do Luciano Subirá sobre família e ele falou algo muito interessante. Mateus 28, quando Jesus envia os discípulos, nós chamamos de a grande comissão. Quando Jesus diz, ide pelo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Mas às vezes para a igreja hoje parece que é a grande sugestão, porque parece que é uma ideia que Deus deu. Mas não é uma ideia, irmão, não é um pedido, é uma ordem. Aqui Deus está dizendo, deem frutos. Aqui Deus está dizendo que o cristão ele só tem duas opções. No versículo 2, todo ramo em mim que não dá fruto, ele tira. E todo ramo que dá fruto, ele limpa, para que possa trazer mais fruto. Eu e você só temos duas posições no reino de Deus. E sinto lhe dizer, mas essas duas posições acabam doendo uma hora ou outra. Que ou você não dá fruto, e Jesus está dizendo que você vai ser cortado dessa videira. Lembra da parábola do Senhor Jesus da figueira estéril, onde o seu Senhor vinha de tempo em tempo e não achava fruto nela? Até que ele diz, para que essa figueira aí ocupa a terra inutilmente? Corta e lança fora, queima. E o servo daquele Senhor diz, não, meu Senhor, deixa que eu vou cuidar dela, eu vou regar, eu vou adubar, eu vou cuidar. E daqui a um tempo o Senhor volta, e se ela não tiver frutos ainda, corte e lance ela no fogo. Se nós não dermos frutos, então nós corremos sério risco de sermos cortados dessa videira. Porque nós não estamos obedecendo e entendendo o chamado de Deus para as nossas vidas. Esse é o propósito que Deus te chamou. Esse é o propósito que Deus te libertou, que Deus te transformou, que Deus te perdoou, que Deus te tirou de uma vida pregressa, de pecado, de rebeldia. É por isso que Ele te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor, para que você dê frutos para a glória dele. Deus nos tira do mundo, Deus nos lava, Deus nos transforma e Deus nos manda de volta para lá, para sermos luz em meio às trevas, para sermos sal num mundo que perdeu completamente o sabor, para demonstrarmos o fruto do Espírito, que é a paz. A paz que Jesus disse, eu vos dou a verdadeira paz, a paz que o mundo não pode dar, a paz que o mundo não pode compreender, a paz que independe das circunstâncias, a paz que independe do noticiário da TV, a paz que independe dos políticos que governam a nossa nação, a paz que o Senhor dá, porque nós sabemos que Ele que controla e governa as nossas vidas.
E assim como ele apareceu para Paulo, e assim como ele chama Pedro e André e diz: vocês não vão ser mais pescadores de peixes, mas de homens, assim o Senhor chama cada um de nós nesta noite, para darmos fruto para a glória dele. Nisso o Pai é glorificado de Jesus, que demos fruto. Irmão, esse é o grande teste que nós podemos fazer para saber se estamos na fé. Paulo diz à igreja de Corinto: examinai para ver se vocês ainda estão na fé, se não é que da graça vocês já caíram, e se é que vocês experimentaram e provaram que Deus é bom. Porque é possível passar muito tempo na igreja, passar muito tempo envolvido na religiosidade, sem entrar verdadeiramente no reino de Deus. Foi o que Jesus disse para aquele homem que lhe respondeu sabiamente. Jesus disse: vede que você não está longe do reino de Deus. Ou seja, você está perto, você conhece, mas você também não está dentro. E não adianta estar perto se não estiver dentro. Precisamos estar dentro do reino de Deus. E a prova que estamos dentro do reino de Deus é que nós damos frutos para a glória do Senhor. Nem todos foram chamados para pastorear, para pregar, para ministrar, para cantar. Cada um tem um dom, cada um tem um chamado, mas dar frutos é um dever de todo cristão. Dar fruto não é opcional, querido. Eu estou muito ocupado, vou cuidar de outras coisas, eu tenho que acertar a minha vida, não em termos de pecado, eu digo em termos de eu tenho que me estruturar, eu tenho que terminar minha faculdade, eu tenho que conseguir um bom emprego, eu tenho que ser promovido. Quando terminar essas coisas, então eu vou priorizar o reino de Deus, porque Mateus 6,33, Jesus diz: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ficou claro até aqui, irmãos, que todos nós somos chamados para dar fruto para a glória de Deus, que esse é o dever de cada um de nós. Irmãos, isso é imediato. A santificação é um processo. Provérbios 4,18: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Oséias 6,3 diz que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É claro que com o passar do tempo a gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo na fé. Paulo diz: cada um ande segundo aquilo que alcançou do Senhor. Mas o dar fruto, irmãos, é imediato. Zaqueu deu fruto na primeira pregação que ele ouviu do Senhor Jesus. Senhor, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. E Jesus, mediante essa frase, ele diz: houve salvação nessa casa. A Bíblia não diz se Zaqueu fez uma oração, se Zaqueu repetiu uma frase, mas Jesus reconheceu a salvação de Zaqueu porque a atitude mudou, os frutos mudaram. Irmãos, um cristão não é conhecido pelos dons. Isso é uma grande confusão que beira para a igreja evangélica. Homens maus podem ter dons, os filhos do diabo podem ter dons. Paulo diz que o diabo pode se transformar até num anjo de luz, mas o que eles não podem é dar frutos, porque Jesus disse que uma árvore se conhece pelos frutos, porque uma árvore boa não pode dar frutos maus, e uma árvore má não pode dar frutos bons. Uma árvore má pode fazer um sermão bonito. No seminário você aprende todas as técnicas do bom sermão. Como dar um título, como fazer uma introdução, um meio, fim, um apelo, uma história para encerrar. Isso aí você aprende, essas técnicas humanas, e você aprende, e não que sejam erradas. Você fazer um bom sermão, você escrever uma música, você cantar bonito, mas são os frutos que é uma obra do Espírito Santo de Deus. Isso os falsos profetas não podem produzir. Por isso que Jesus diz que os lobos, os falsos profetas, são reconhecidos pelos frutos e não pelos dons. Porque Jesus disse que naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, fizemos maravilhas, falamos em nova língua. Mas Jesus vai dizer: apartai-vos, porque
porque vocês praticam a iniquidade, vocês não obedeceram a minha lei, vocês não viveram uma vida de santidade, e daí que vocês fizeram essas coisas? Irmãos, Deus não se impressiona com os nossos talentos, porque Deus não precisa de nós. Essa é a melhor coisa que nós precisamos entender para caminhar com Deus. Deus não precisa de nós, Ele nos chama por amor, porque é um privilégio. Servi-lo é um privilégio, é uma honra, mas Ele não precisa de nós. O reino dele tem avançado e vai avançar comigo ou semigo, com você ou sem você. Se eu não estivesse aqui, teria uma lista de pessoas que poderiam estar aqui e pregando muito melhor. Deus não precisa de nós, mas Ele nos ama e nos dá esse privilégio de fazer parte do reino dele, do reino que não tem fim, do reino que avança, do reino que nunca perde. Servir como um privilégio, irmão. Não acho que essa pregação dessa noite é por amor a Deus. Calma aí, Rafael, termina, deixa eu terminar. Não é por amor a Deus no sentido de que Deus está precisando de você. Essa pregação é de Deus por amor a você. É você que Ele quer dar a honra de servi-lo, não que Ele necessite, irmão. Porque quando Ele quis acabar com o exército assírio, Ele mandou um anjo que numa noite feriu 185 mil soldados. Quando Ele quis acabar com a blasfêmia de Belsazar, neto de Nabucodonosor, que estava dando uma festa e estava usando os utensílios da casa do Senhor com as suas prostitutas, Deus não mandou ninguém, Deus mandou uma simples mão, irmão. Uma mão que começou a escrever na parede, foi uma gritaria, foi uma confusão e acabou a festa e acabou tudo. Deus não precisa de defensores, Deus não precisa de advogados, Deus não precisa de soldados querendo pegar em armas, Ele não precisa de nada, porque como cantamos nessa noite, com uma palavra Ele derrota todos os seus inimigos. Mas Ele nos chama por amor, para que nós sejamos participantes desse reino, porque Romanos 6, Paulo diz que se nós sofremos com Ele, também reinaremos com Ele, aleluia! Que se nós participarmos do sofrimento, que se nós abrirmos mão dessa vida passageira, então nós receberemos a recompensa e a glória eterna, por amor a nós e não por necessidade dele, meu querido. Por isso, abra comigo, é só voltar algumas páginas aí, João capítulo 12, verso 20. João capítulo 12, verso 20. O que precisamos fazer para dar frutos? Diz assim a palavra do nosso Deus, versículo 20 de João 12. E havia alguns gregos entre os que tinham subido para adorar na festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida, da Galiléia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Filipe foi e falou com André, e então novamente André e Filipe foram dizer a Jesus. E Jesus lhes respondeu dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se algum homem me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se algum homem me servir, o meu Pai o honrará. Os fariseus conspiravam para matar o Senhor Jesus, e a fama de Jesus se espalhou de tal maneira que agora até os gregos queriam vê-lo. Isso para Jesus era um sinal de que a sua hora de dar a sua vida estava chegando, e ele diz: é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Na verdade, eu digo que se o grão de trigo cair na terra não morrer, permanece só, mas se morrer, dá muito fruto. E Jesus emenda a analogia dizendo: quem amar a sua vida, perdê-la-á, e quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Meu amado, esse é mais um dos paradoxos do reino de Deus.
A vida no reino de Deus começa na morte, e a morte lá fora começa na vida, porque Tiago diz que o pecado, depois que concebido, ele gera a luz da morte. O pecado que é bom, que começa como um momento de prazer, ele gera morte. Mas Jesus diz que para aqueles que o amam, a morte, não no sentido físico, mas no sentido espiritual, de morrer para si, de passar, não priorizar a sua vida, mas de amar mais o reino de Deus. Jesus diz que essa morte humana leva a vida eterna. Jesus está dizendo que aqueles que odeiam a sua vida nesse mundo, no sentido de que entendem que o reino de Deus é mais importante, que entendem que foram chamados para algo maior, que entendem, como em João 4, que Jesus estava com fome, e quando os discípulos vão buscar comida, chegam com comida, Jesus diz: agora não, porque eu tenho outra comida para comer. E os discípulos ficam: será que alguém me trouxe comida? Ele diz: não, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Eu estou aqui pregando para essa mulher, nada é mais importante nesse momento. É a vida de renúncia, é a vida que Jesus diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Irmãos, eu sei que parece um convite duro. O Rafael nunca traz uma palavra de vitória para a gente. Eu sei que eu tenho essa fome já antiga. Eu tenho alguns amigos que, quando eu vou pregar em algumas igrejas que eu já prego há muito tempo, eu chego na igreja e eles mostram o Dorflex para mim. Ó, já trouxe o Dorflex hoje. Mas, irmãos, essa é uma palavra de vida, irmãos. Essa é uma palavra gloriosa, porque olha a proposta que o Senhor nos dá. Tem uma música americana que diz: ele não é um tolo, e ela faz uma analogia poética maravilhosa. Ela conta a história de um missionário, Jim Elliot, que foi um grande corredor e abriu mão de tudo pelo reino de Deus. Foi fazer missões entre os índios e deu a sua vida pelo reino de Deus. Mas ela diz uma frase que eu nunca mais esqueci: ele não é um tolo por dar aquilo que não poderia guardar em troca daquilo que ele nunca poderá perder. Você entendeu? O que o Senhor pede de nós? Algo que nós não podemos guardar. O que é aquilo que nós não podemos guardar? Essa vida. Por mais que você viva em pensamento, por mais que você desfrute dos prazeres, o tempo vai passar. Esse ano passado para mim foi um marco, porque na minha infância eu sempre pensava, era exatamente esse meu pensamento uma vez: caramba, no dia que o Pelé e o Jô Soares morreu, o Brasil vai parar, porque era na época que ele estava no auge. Eu ficava acordado até tarde para ver o Jô Soares na Globo. Na época não tinha internet, você só via os entrevistados lá. E olha quantas personalidades morreram recentemente: Glória Maria, Pelé, Jô Soares. Não importa quão poderoso você seja nessa vida, quão rico você seja, quantas viagens você faça, quantos carimbos haja no seu passaporte, essa vida passa. E Jesus está dizendo: olha só, me deem essa vida passageira, deem para mim essa vida que passa como um sono quando alguém acorda. O Tiago diz: você já viu quando você vai dormir, você fecha o olho e daqui a pouco o despertador toca e você diz: meu Deus, para onde que foi essas horas todas? Tiago diz que a nossa vida é como um vapor que levanta e desaparece. E Jesus está dizendo: olha, me dê essa vida que você não pode segurar, por mais que você se esforce. Essa vida vai passar. Me dê essa vida sua passageira, e eu vou te dar uma vida que nunca terá fim. Irmãos, isso é glorioso demais. Isso não é um fardo, isso não é um castigo, isso é um presente sem fim. Imagina alguém chegar para você e diz: me dá essa nota de R$2 e eu vou te dar um cheque sem limites, um cartão sem limites. E Jesus está dizendo: me deem a vida de vocês passageira e recebam a vida eterna. Aleluia.
pode ser um fardo, irmãos. Eu quero saber que teologia da prosperidade diante disso vai ficar tudo aí, querido. O carro vai ficar, a casa que os seus filhos se matarem vai ficar. A casa que vai causar discórdia na família, que vai ser uma briga para fazer inventário, vai ficar, meu amado. A tua empresa vai te substituir no dia seguinte. Provavelmente teu marido, tua esposa, dependendo de quem for, daqui a 6 meses ele está casando de novo. Tirando a minha esposa me ama muito, ela diz, ninguém me engana mais. Mas é a nossa alma, irmãos. Jesus está dizendo, se o grão de trigo cair e não morrer, ele não dá fruto, ele permanece inútil, ele permanece sem sentido, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. E ele diz, aquele que, versículo 25, esse versículo é tremendo demais, quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Aleluia. É o que Jesus disse, não está riqueza do céu, onde a praça não corrói, os ladrões não minam nem roubam, querido. Porque quando você vestiu o paletó de madeira, como dizem, o que adiantou os prazeres que você teve nessa vida? Pensa nisso. As viagens que você fez ou deixou de fazer, se você comeu no melhor restaurante, ou se você comeu ali no pé podre, no hamburgão ali na esquina, se você viu o seu time ser campeão, ou se você torce para o Botafogo como eu, que diferença faz? Que diferença faz, querido? Tem uma frase, se não me engano, de Spurgeon, que eu acho maravilhosa. Quando Deus exige o ar do homem, que diferença faz se ele está no trono ou se ele está no monturo? Que diferença faz, irmão? É o que Jesus nos ensinou do rico e Lázaro. O rico vestia de linho, comia, se banqueteava todos os dias. Lázaro desejava comer as migalhas, mas os cães vinham e lambiam antes. Mas e quando morreu, do que valeu? A vida passa rápido demais, irmão. Já estamos em 2023. Saiba que Deus vai cobrar de nós no final do ano todas as piadinhas que nós fizemos porque janeiro demorou a passar. Porque vai chegar dezembro e você vai falar, nossa, o ano passou rápido, ainda vai falar, tu não reclamou que janeiro demorou, hein, Graça? A vida é um vapor, irmãos. Viva para a glória de Deus. Dê um propósito para a tua vida. Esse é o maior propósito, essa é a maior glória, essa é a maior recompensa. Spurgeon dizia, meu filho, se Deus te chamou para o ministério, não se rebaixe ao ponto de ser embaixador de qualquer reino, porque ser embaixador de Cristo vale mais do que qualquer coisa que esse mundo passageiro possa nos oferecer. Nada que esse mundo tenha para nos dar se compara à glória da eternidade que Deus preparou para aqueles que nele esperam. Por isso, meu amado, nesta noite, o meu convite a você é que você mate na sua vida tudo aquilo que tem tentado te afastar do Senhor. Convido você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Eu gosto muito desse texto. 1 Reis, capítulo 19, verso 19. Amém? 1 Reis 19 diz assim a palavra do nosso Deus. Então Elias saiu de lá e encontrou Eliseu, filho de Safate,
ele estava arando com 12 parelhas de bois e estava conduzindo a 12ª parelha. Elias o alcançou e lançou a sua capa sobre ele. Eliseu deixou os bois e correu atrás de Elias. Deixa-me dar um beijo de despedida em meu pai e minha mãe. Disse, então irei contigo. Vá e volte, respondeu Elias, porque você sabe o que eu acabei de lhe fazer. E Eliseu voltou, apanhou a sua parelha de bois e os matou. Queimou o equipamento de Ará para cozinhar a carne e deu ao povo. E eles comeram. Depois partiu com Elias e se tornou o seu auxiliar. Jesus nos chamou para darmos frutos. E ele diz que para dar frutos, primeiro é necessário morrer, para que o fruto cresça, para que a semente cresça e dê frutos. Tem uma frase, se eu não me engano, de Rabenu que diz: mate o pecado antes que ele mate você. Aqui nós acabamos de ler o chamado de Eliseu, aquele que recebeu porção dobrada do espírito de Elias, que fez grandes feitos. Elias acaba de sair da caverna depois que o Senhor apareceu e mandou ungir um sucessor, e ele chama Eliseu. E Eliseu estava trabalhando, Eliseu estava arando a terra com seus bois. Alguns teólogos vão defender, vão entender que Eliseu tinha uma condição boa, porque para ter bois naquela época, para ter o equipamento de arar a terra, você tinha que ter uma condição financeira boa. Porém, ao receber o chamado de Elias, o texto diz que Eliseu vai, mata os seus bois, destrói o equipamento de arar a terra e vai seguir Eliseu, vai seguir Elias. O que nós podemos aprender com essa passagem aqui? Existe até uma canção famosa que eu gosto muito que diz isso. O refrão é: eu me despedi dos meus pais, eu queimei as minhas carroças, eu afundei meus barcos no cais, para onde eu irei se só tu tem as palavras de vida eterna? Eliseu matou tudo que lhe prendia na vida antiga. E assim ele começa uma vida nova como servo de Elias. E assim ele dá o início à sua preparação ministerial. O que isso se aplica a nós nessa noite? Existem coisas na nossa vida que nós temos que matar para que a nossa vida espiritual deslize vigilante na mão do Senhor. Existem coisas, irmãos. E assim como Paulo disse à igreja que o Espírito Santo pode iluminar cada um, a minha oração é que o Espírito Santo fale ao seu coração. Porque você e ele mais que ninguém sabe. Existem coisas na nossa vida que nós precisamos matar, que nós precisamos destruir, para que a gente possa seguir o Mestre e dar frutos para a glória de Deus. Eliseu destruiu tudo. Já Pedro não pôde fazê-lo, até porque não tem como você matar todos os peixes do mar. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou para Pedro e disse: vem, porque a partir de agora você vai ser um pescador de homens. Jesus morreu. E o texto nos diz que quando Jesus tinha acabado de morrer, Pedro se levantou e disse: eu vou pescar. E foi pescar. E como ele tinha uma forte influência, os discípulos foram também atrás. E quem aparece na praia depois? O Senhor Jesus. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me ama? Eu não quero palavras, Pedro, eu quero atitudes. Vá e faça aquilo que eu te chamei para fazer. Por que você voltou a pescar? Se eu disse que você é ser pescador de homens, irmãos, nós muitas das vezes voltamos para onde Deus nos tirou. Nós ficamos presos a sentimentos, a lugares, a situações que a gente sabe que nos afasta de Deus, que a gente sabe que não nos faz bem, que a gente sabe que trava o nosso ministério, mas a gente insiste. A gente insiste em dar murro em ponta de faca, a gente insiste em
se agitar contra o aguilhão, e Paulo, o Senhor disse para Paulo: dura coisa para ti. A gente teima, irmãos. A gente teima em manter coisas que Deus já disse que não dá, porque água e óleo não se misturam. Você pode botar no liquidificador, você pode ficar meia hora batendo, não se misturam. E Paulo diz em 2 Coríntios: que comunhão há entre a luz com as trevas? Que comunhão há entre o templo de Deus e o templo que dá volta? Saiam do meio deles e eu os receberei. Aleluia. Chegou uma hora que Abraão teve que chegar para Ló e disse: meu filho, a gente é parente, não vamos brigar, os pastores já estão brigando, nós não, vai para um lado que eu vou para o outro. Não dá mais, a terra não nos comporta mais. Irmãos, tem coisas que não dá mais para a gente tentar comportar na nossa vida. Tem coisas que não dá mais para insistir. Tem coisas que, se a gente quer crescer, se a gente quer dar frutos, o que o Senhor disse? Aquele que dá fruto eu limpo para que dê mais frutos. Ser limpo dói, irmãos. Deus muitas das vezes tira coisas que nós amamos. Deus tira coisas que nós gostamos, coisas que nós confiamos. Irmãos, eu não estou falando só de pecado. É claro que o pecado está incluso nisso. Como é que você vai crescer espiritualmente, ministerialmente no pecado? Não tem como. Mas muitas das vezes não se trata só de pecado. Se tratam de coisas que não são pecado, mas que na nossa vida acaba virando uma idolatria. São coisas que acabam ocupando o lugar de Deus no nosso coração. É por isso que Jesus diz que qualquer que amar mais o seu pai ou a sua mãe do que a mim, não pode ser meu discípulo. Falei isso aqui na última pregação: amar pai é errado, amar mãe é errado, amar esposa é errado, amar filha é errado. Claro que não. Mas quando eles passam a ter um lugar na nossa vida de prioridade acima do próprio Deus, se torna pecado, irmãos. Porque Deus deve ser sempre o primeiro lugar na nossa vida. Quando a gente desobedece o chamado de Deus e usa a família como desculpa, a família sofre, a família paga um preço, porque Deus não aceita ser colocado em segundo lugar, irmãos. Nada pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Deus tem que ser o primeiro lugar. É por isso que ele pede Isaac. Há uma figura claramente apontando para Cristo no Calvário, é claro. Mas o anjo também disse a Abraão: agora eu sei que temes a Deus, porque não lhe negaste o único filho. E porque você não negou, o Senhor vai te abençoar. Mas Deus quis ver se Abraão o amava acima do seu próprio filho. Será que nós não temos amado muitas coisas nessa vida mais do que o Senhor Jesus? Será que não temos priorizado coisas nessa vida mais do que o Senhor Jesus? Será que o nosso esforço, o nosso tempo, não tem sido mais dedicado a certas coisas do que ao Senhor Jesus? Quanto tempo temos destinado à oração, irmãos? A ter comunhão com Deus? Quanto tempo você tem gasto lendo a palavra de Deus para conhecer o Senhor? Para obedecer a palavra, como cantamos nessa noite: a tua palavra escondi, guardada no meu coração para não pecar contra ti. Todo mundo adora a ordenança do Senhor a Josué: ser forte e corajoso. Mas o texto continua: medita no livro desta lei de dia e de noite, para ter o cuidado de fazer tudo conforme nele está escrito, então eu te abençoarei. Deus, quando aparece a Josué, encoraja Josué, mas Deus exige a obediência de Josué. Josué, eu vou ser contigo como fui com Moisés: ser forte, ser corajoso. Mas medita nesse livro, Josué, e faça tudo conforme está escrito, se você quer se dar bem na sua vida, Josué. O chamado de Deus para nós nessa noite, meu amado, e eu me incluo nisso, porque essa palavra é para todos.
nós precisamos sacrificar a cada dia coisas na nossa vida, porque, conforme disse João Paulino, o pastor Fábio citou muito bem na sua lição, que eu estava lendo esses dias, o coração do homem é uma fábrica de ídolos. A gente está sempre pronto a erguer ídolos na nossa vida. Israel demorou 40 dias para fazer um bezerro de ouro e dizer: eis aí os deuses que te tiraram do Egito. Quantas das vezes o nosso trabalho não vira o nosso ídolo? Foi uma das primeiras pregações que eu vi do pastor Gilmar aqui nessa igreja, foi direto com o problema que eu estava tendo lá no trabalho. Quantas das vezes a gente acha que é o nosso braço, o nosso trabalho que garante o pão, mas Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Nós dependemos do Senhor para ganhar o pão. Por mais que a gente trabalhe, se esforce, lute, cresça, dê o melhor, mas se não for o Senhor, irmãos, conforme nós lemos aqui, e para mim isso é um princípio universal para tudo: sem mim, nada podeis fazer. Sem Ele, irmãos, não é difícil tropeçar nessa escada ou descer, bater a cabeça e morrer aqui mesmo. Não é impossível. Sem Ele nós não somos nada, nós não damos um passo sequer. Só puxamos o próximo fôlego porque Ele tem nos dado o ar para respirar. É graça, é misericórdia. As misericórdias do Senhor que se renovam a cada manhã e são a causa de não sermos consumidos. É a bondade dEle, irmãos, é a graça, o cuidado dEle, que seria de nós sem Ele. Mas o convite, irmãos, para mim e para você nessa noite, é que você vai ter frutos e frutos que permaneçam. É que você morra para você. É que você priorize o reino de Deus. Que você priorize a vontade de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. Jesus não mandou determinar: seja feita a minha vontade. Eu determino, eu exijo. Jesus não ensinou os discípulos a colocarem Deus na parede. Jesus disse: orem para que venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. E Jesus não ensinou nada que ele não tenha feito no Getsemane, em agonia, suando sangue: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja feita como eu quero, mas como tu queres. Que a nossa oração, irmãos, seja essa: Senhor, vem o teu reino na minha vida. Senhor, eu quero te servir, Senhor. Senhor, eu gosto às vezes de dizer isso para Jesus, para Deus em oração: Senhor, o que tu queres que eu te faça? É o que Jesus perguntava para as pessoas. E é claro que não que Deus dependa de nós, não. Mas, Senhor, o que tu queres de mim, Senhor? O que eu devo fazer? Para onde ir, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Ministério do Louvor, dê frutos, meu irmão. Dê frutos para a glória do Senhor. Priorize o reino de Deus. Ainda estamos no início de 2023. Foi pregado aqui nessa igreja no agosto com Deus sobre Jonas, e eu creio muito nisso. Às vezes nós nos colocamos no meio de tempestades. Às vezes nós não entendemos por que certas coisas não dão certo na nossa vida, mas nós muitas das vezes estamos com a capa de Acã na nossa tenda. Deus disse para Israel: vai lá e destrói tudo. Acã foi lá e pegou a capa, pegou o ouro, botou debaixo da tenda, e Israel foi humilhado na batalha. E Deus disse: porque vocês desobedeceram. Irmãos, a bênção do Senhor não é para aqueles que desobedecem, irmãos. A bênção do Senhor não é para os rebeldes. A bênção do Senhor não é para aqueles que resistem ao chamado. Não há paz, conforme disse Agostinho, e eu amo essa oração: inquieto está o coração do homem até que descanse em ti.
Não há paz para aqueles que desobedecem à voz de Deus. Hebreus diz: se vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam os vossos corações. Todo dia esse mundo quer me desviar. Estou lutando contra a minha vontade. Estou tentando matar a minha carne. Senhor, o meu desejo não posso desejar. Meu sonho não posso mais sonhar. Meu querer não posso mais querer. Essa vida não posso mais viver. Preciso
precisa matar, aquilo que você precisa morrer para você mesmo, para viver para a glória de Deus. Aquilo que tem ocupado o lugar de Deus, aquilo que tem travado a sua vida, travado o seu ministério, aquilo a qual você ainda não conseguiu abandonar. Existem os pecados de estimação, existem aquelas nossas vontades, nossos desejos que a gente não abre mão. Existem coisas, meu amado, sério, eu sou o principal, existem coisas na nossa vida que precisam morrer, temperamentos, pensamentos ruins, pensamentos maus, desejos de vingança, ódio. Oh, meu amado, Jesus disse: se vocês não perdoarem as ofensas, também vosso Pai não perdoará a vós. O cristão com ódio, tem cristão na igreja tomando ceia sem falar com o pai, sem falar com a mãe, sem perdoar o ex-marido, a ex-mulher. Meu Deus, isso precisa morrer nessa noite. Espírito de rebeldia, altivez, orgulho, avareza, que é idolatria. Que você sacrifique isso nessa noite em nome de Jesus. Assim como Eliseu matou aqueles bois, que você mate no altar do Senhor nessa noite tudo aquilo que tem te afastado da presença do Senhor, tudo aquilo que tem te impedido de caminhar com Deus, tudo aquilo que tem impedido de você crescer ministerialmente, de você dar frutos, de dar frutos. É esse o propósito do Evangelho, para isso nós fomos chamados, para dar frutos para a glória de Deus, para que o Evangelho avance, para que o reino avance nessa localidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós entregamos nas Tuas mãos nessa noite as nossas vidas, Senhor. Queremos seguir a ordenança do Senhor Jesus. Não foi um pedido, Senhor, não foi um conselho, foi uma ordem. Deem frutos para a glória do Pai. Se nós estivermos em Ti, nós daremos frutos, Senhor. E Tu há de nos limpar para que possamos dar mais frutos, Senhor. Porque não há nada melhor do que ser útil, Senhor. Não há nada melhor do que ser um instrumento nas Tuas mãos. Não há nada melhor do que ser um canal para alcançar vidas, Senhor. O nosso desejo é esse. A Tua palavra diz: aquele que quer agradar ao Senhor, dele almas, Senhor. Nós estamos sedentos de almas, Senhor. Almas escravizadas do pecado, distantes de Ti. Senhor, quantas pessoas passam por essas portas, Senhor, sem esperança. Quantos nomes nesse caderno de oração, Senhor, de pessoas que passam aqui sem esperança, sem rumo, Senhor, sem saber o que fazer na própria vida, alguns querendo até se matar. Quantas vidas nessa comunidade, Senhor, perdidas, escravas das drogas, da bebida, do sexo, do cigarro. Senhor, Tu és poderoso para livrá-las e libertá-las, Senhor. E Tu farás isso
um dia ouvir: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Aleluia. Procuramos riquezas, Senhor, onde a graça não corrói, o ladrão não mina nem rouba. Que essa palavra fique no nosso coração, conforme Mateus 13 diz na parábola do semeador, que o diabo não roube essa palavra do nosso coração, Senhor. Que os cuidados desta vida não sufoquem essa palavra, Senhor. Porque o diabo diz: porém com mansidão a palavra cantada em voz que é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra pode salvar a nossa alma, essa palavra pode mudar destinos nessa noite, Senhor. Essa palavra pode mudar rumos, pode mudar vidas, Senhor. Que novas histórias sejam escritas nessa noite. Que esses visitantes saiam impactados pelo teu poder. Que o David, Senhor, que essa irmã que nos visita, sejam impactados e tu faças uma grande obra na vida deles para a glória do teu nome, Senhor. Que cada um de nós possamos sair com essa palavra e que essa palavra frutifique para a glória do teu nome, Senhor. Oh, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.